Glória a Deus, graças a Deus, estamos nós aqui na nossa, deixa eu me acertar aqui, estamos nós aqui na nossa escola bíblica no lar e estamos estudando sobre um assunto, né? Aliás, hoje nós vamos estudar sobre um assunto bem interessante, sobre um assunto que a Bíblia nos mostra e também muitas pessoas têm dificuldade em entender um pouco a respeito daquilo que nós vamos tratar hoje. Um assunto assim que pelo mundo em que nós vivemos, pela cultura em que o mundo vive, né? E bem pouco assim se conhece da palavra de Deus. Então algumas práticas elas acabam se tornando comuns, não normais, tá bom? Comum e normal é bem diferente. Algumas práticas acabam se tornando comuns em algumas regiões, né? Mas assim, a Bíblia nos mostra vários trechos, várias passagens que falam a respeito desses assuntos, como deve ser tratado, conforme diz a palavra do Senhor. Tá bom, querido? Então nessa manhã de domingo nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical, nós estaremos estudando, aliás, sobre o que a Bíblia diz sobre amuletos. Você já ouviu falar sobre isso? O que você já ouviu falar sobre amuletos? O que você sabe a respeito desse assunto? Olha só, eu já fazendo um monte de perguntas, né? De repente você deveria estar fazendo, eu que estou fazendo. Mas assim, o que você já ouviu falar sobre esse assunto? Amuleto é certo, não é certo? É pecado, não é? O que são os amuletos, né? E de repente você pode aí no Facebook estar me olhando, está me vendo assim meio diferente, né? Está me vendo de chapéu preto, camiseta preta, é real. De repente você pode estar me vendo de chapéu preto e óculos escuro. Pastor, dentro da igreja? Sim, não estou dessa forma. Isso é simplesmente um efeito, tá bom? Mas para mudar um pouquinho aqui a característica, eu não uso chapéu, também não tenho o costume de usar óculos escuros, tão escuro assim principalmente, tá bom? Fica tranquilo, fica em paz. É só um efeito para variar um pouquinho, para mudar um pouquinho a aparência do personagem que vos fala, tá bom? Então tá. Querido, nessa hora, nesse momento, nós vamos estar estudando aqui então na palavra de Deus. Deus abençoe a Sônia. Eu vou falar o nome dos irmãos agora, depois no final do estudo bíblico nós estaremos comentando também, tá bom? Temos aqui alguns irmãos, algumas pessoas, alguns colegas, amigos também no Instagram. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Bom, no Facebook estão conosco aqui, olha, a Sônia também, a Maria Antônia e também Davi. Deus abençoe, Davi, Shalom, graça e paz. E mais algumas pessoas estão aqui conosco, Fernanda, Everson, Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço para a Jéssica também que está em Portugal, Deus abençoe. Kátia também, Deus abençoe com o Evandro. E a Cida Ferreira, Deus abençoe. Cida, um abraço para você, tá bom? Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando mais e mais suas vidas no nome do Senhor. Temos aqui, como já disse, alguns amigos também no Instagram. Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus. Mas vamos aqui para a nossa Escola Bíblica no Lar. Lembrando que a nossa Escola Bíblica no Lar, ela está sendo ministrada enquanto não temos a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Normalmente nós fazemos esse estudo bíblico na terça-feira à noite. Nós ainda continuamos fazendo em uma série de estudos aprendendo a Bíblia. Porém, essa Escola Bíblica no Lar é de domingo de manhã, onde eu separo assuntos para estar ministrando. Bom dia, Deus abençoe, Evinha e Fernanda. Então eu separo esses assuntos para estar ministrando sobre a vida dos irmãos, tá bom? Em nome de Jesus. Então todo domingo de manhã, até que a Escola Bíblica Dominical ela volte ao normal, nós estaremos separando esse assunto. Agora há pouco estávamos em um momento de reflexão entre 7 e 8 horas da manhã, e agora já estamos aqui novamente trazendo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, também no nosso coração, para dividir com os irmãos, tá bom? E lembrando que hoje, às 7h30 da noite, temos nosso culto presencial, tá bom? Por enquanto, somente um culto na semana, com aqueles cuidados lá que a Secretaria da Saúde tem imposto para nós, né? E tomando aqueles cuidados, e várias igrejas já voltaram, nós também estaremos começando a cultuar hoje, a princípio só no domingo. Então hoje, às 7h30 da noite, nos encontraremos aqui. Tudo bem? Vamos para o nosso estudo bíblico? Certo, vamos lá então. E, irmãos, nós, durante esses dias, se a Escola Bíblica não voltar, estaremos estudando sobre vários assuntos, tá bom? Deixa eu dar início aqui. Escola Bíblica no Lar, hoje dia 25
né? Dia 26, aliás, de abril de 2020. Estaremos dando início agora na Escola Bíblica no Lar. Lembrando que durante esses dias nós estaremos ministrando sobre vários assuntos, sobre vários temas muito interessantes e temas até mesmo que há dificuldade até mesmo no meio do povo de Deus. Então essa é a nossa intenção, trazer assuntos que possam suprir necessidade para que não haja nenhum tropeço, para que não haja vamos dizer assim, nenhuma dificuldade durante a caminhada, tá bom? Estaremos falando sobre o adventismo, sobre a apologética cristã, sobre o ateísmo também, sobre o budismo. Estaremos estudando sobre catolicismo nesses dias, sobre o cristianismo, sobre cristologia, esoterismo. Estaremos estudando também sobre hinduísmo, né? Sobre a história do cristianismo. Estaremos falando também um pouco desse assunto. Islamismo, judaísmo, sobre liderança também. Já comentamos um pouco sobre esse assunto, mas vamos comentar também sobre um pouco sobre maçonaria, também sobre messianismo, tá bom? E ali, claro, estaremos falando, não poderíamos deixar de falar sobre ocultismo, sobre maçonaria também, e sobre testemunhas de Jeová e unicismo, essa questão da unificação. Querido, parte dos assuntos que nós estaremos estudando, juntamente aqui com o pessoal do ICP, onde eles fornecem esses materiais para nós. E ICP significa Instituto Cristão de Pesquisa, tá bom? É um site de defesa da fé, onde os irmãos preparam alguns materiais e a gente acaba usufruindo de certa forma. Irmãos, mas eu quero falar um pouco a respeito de um assunto no dia de hoje que acabou de certa forma entrando dentro da igreja e acabou de certa forma tomando um lugar, tomando um espaço, tá bom? Nós sempre comentamos que todas as coisas elas têm um espaço, né? E nós comentamos também, foi dias atrás, que nós moramos em um país laico, se chama país laico, onde cada cultura tem direito, tem sua liberdade, vamos dizer assim, de cultuar o seu Deus, de ter o teu momento ali de adoração, assim conforme crê, não é isso? Estamos, por exemplo, adorando a Deus aqui, mas existem pessoas em centros de umbanda, enfim, quimbanda, mesa branca e tal, e fazendo suas adorações, assim, da maneira que eles acreditam, né? Ali na sua adoração, na sua forma de buscar o seu Deus, como assim crê. Então, diz que nós moramos em um lugar assim. Porém, nós sabemos também que o povo de Deus, quando foi tirado do Egito, foi levado no momento da fome. Lembra que houve uma fome muito grande naquela época, naquela região, e o povo foi levado para o Egito. Quando o próprio José pediu para que o povo fosse levado para o Egito, Jacó e seus filhos, né, por isso foram chamados filhos de Israel, aí começou a ser chamado filho de Israel, mas foi levado para o Egito para que eles pudessem ser guardados daquela fome e a necessidade deles foi suprida. Depois ficaram um pouco mais de 400 anos sendo escravos ali. Pastor, você está falando rápido, eu sei, só estou abreviando um pouco da história, eu não quero nem entrar muito nessa história para a gente não perder o foco. Mas o povo ali passou a ser escravo e começou a ter costumes de escravos, começou a ter práticas de escravos, e enfim. Mas a questão é que quando o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, a prática de escravidão não saiu deles, eles continuaram na mesma prática, algumas práticas pagãs que os povos da época tinham anteriormente, e coisas assim abomináveis por Deus, coisas que Deus detestava. Então, querido, nesse tempo, nessa caminhada, né, o povo, quando foi tirado do Egito ali por Deus, Deus deixou assim bem claro: olha, quando vocês entrarem na Canaã, quando vocês entrarem na terra prometida, não usem esses costumes. Eu não quero que vocês adotem essas práticas dos povos pagãos. E assim foi, assim aconteceu, mas durante o caminho Deus já começou a ter problema com esse povo. O povo já fez bezerro de ouro, dizendo que aquele bezerro tinha livrado eles da escravidão e tinha feito eles passar pelo Mar Vermelho, tantas coisas assim, sabe, querido? E tinha guardado eles. O povo começou a colocar confiança naquilo e muitas coisas aconteceram ali nesse tempo, nessa trajetória, quando o povo saiu do Egito. Então, querido, Deus eliminou simplesmente aquele povo. Deus eliminou porque eles estavam ali com aqueles patuás, eles ainda estavam com aqueles costumes, eles ainda estavam com muitas práticas pagãs, não que Deus havia ensinado a eles, mas práticas que eles haviam absorvido no mundo lá fora. Práticas, querido, que eles absorveram das pessoas que não eram de Deus, ou seja, eles tomaram para si. A Bíblia nos fala sobre isso, que as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes.
E o costume dos hebreus de crer num Deus que não se via, mas se acreditava nele pela fé, sabe? Naquele Deus que não, Deus não via, eles não viam Deus, mas Deus era visto por Deus, e Deus cuidava de todos eles. Então, essa prática foi deixando um pouco de lado, foi deixada assim meio que de canto, porque o povo queria ver alguma coisa. E mesmo acontecendo tantas coisas maravilhosas ali no deserto, onde Deus se manifestou de uma maneira tão gloriosa para aquele povo, mas justamente aquele povo desprezou a Deus, e Deus se entristeceu muito com isso. Então nós vamos falar nessa manhã de domingo, escola bíblica dominical, não, escola bíblica no lar, né? Nós levamos a escola bíblica até você. Então nós vamos falar um pouco a respeito de amuletos, especificamente sobre esse assunto, tá bom? Vamos falar um pouco sobre esse assunto e que algumas coisas que aconteciam na Bíblia e algumas pessoas acabam tirando por outro lado, acabam entendendo de uma outra forma, tá bom? Vamos lá? Então, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos fala sobre os amuletos? O amuleto é idolatria? O amuleto é uma forma de feitiçaria? O que a Bíblia diz sobre isso, né? Os amuletos, eles têm poder para ajudar? É o que a Bíblia diz exatamente sobre isso. Então tá. Então vamos lá, você está preparado? Então tudo bem. Se você tiver algum comentário para fazer, querido, você pode fazer seu comentário, tá bom? Eu estou te vendo aqui, estou vendo o nome dos amados que estão conosco aqui, tá bom? Você pode colocar aqui seu comentário aqui do lado, a gente vai estar conversando a respeito desse assunto no nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, vamos para os estudos bíblicos. Então, irmãos, falando a respeito de amuleto. O que é um amuleto? Um amuleto, amado, segundo diz o dicionário, é algo que uma pessoa ela toma para si, né? Uma pessoa ela toma aquele algo, aquele objeto para si, e nesse objeto, querido, a pessoa ela guarda de uma forma especial, né? Quem tem um amuleto, ele não dá para ninguém, querido, não dá para ninguém, é exclusivamente dele, e ele guarda de uma forma especial. Então o amuleto, o que ele é? É um objeto em que a pessoa ela coloca confiança nele, né? Ela acredita que aquele objeto tem poder, e ela acredita que aquele objeto pode afastar, trazer sorte para si, mas por outro lado também afastar ali influências malignas. A pessoa, quando acredita no amuleto, ela acredita que esse amuleto pode ajudar ela na sua caminhada, na sua vida, no seu dia a dia. Então, usar amuleto é uma forma de fazer simpatia. Sabe aquelas pessoas que faziam simpatias, alguns dos antepassados, né, que iam na praia, pulavam as ondinhas, 7 ondinhas, falavam as palavrinhas, sabe aquelas coisas desse tipo, dessa natureza? Então o amuleto é algo assim meio semelhante, é algo meio parecido, né? Então, usar amuleto, irmão, se você tinha dúvidas, se você tinha dificuldade sobre esse assunto, usar amuleto é errado, usar amuleto é pecado. Nossa, logo de manhã, pastor falando sobre isso. E não, na verdade, o que nós estamos querendo é instruir o coração de muitas pessoas. O absorver para si ou não, irmãos, é a opção de cada um, tá bom? Tem muitas pessoas que não são cristãs e estão participando desse trabalho. Então, o absorver para nós ou não é a opção de cada uma das pessoas. Se nós queremos a presença de Deus, algumas coisas nós precisamos afastar de nós. Mas se para nós é indiferente Deus estar perto ou não, aí também é indiferente. Nós cremos em amuleto, em aquilo que o sistema do mundo diz, as regras que o príncipe do mundo ele declara para o mundo, nós absorvemos ou não. Então, para nós é opção. Mas se nós queremos realmente fazer a vontade de Deus, é necessário nós acreditarmos na palavra de Deus. E é necessário nós termos aquilo que é de Deus para nós como verdade absoluta, porque a Bíblia para nós é verdade absoluta. Então, se a Bíblia diz que algo é errado, que algo não é certo, que algo desagrada a Deus, claro que nós não vamos ter para nós. Nós vamos deixar de lado, né? Mesmo sabendo que outras pessoas acreditam. Lembrando que nós não temos o direito de desrespeitar a fé, a crença de algumas pessoas, mesmo sabendo que aquilo não é certo, que aquilo desagrada a Deus. Cada pessoa tem liberdade de adorar da sua forma, da maneira com que crê, assim como nós também cremos um Deus que é todo-poderoso, que criou e que fez os céus e a terra. Tudo bem? Então dentro dos nossos limites, sempre evangelizando, claro, sempre falando da verdade, mas também sempre dentro dos nossos limites, sem transgredir, sem invadir o espaço de outra pessoa e a liberdade que a pessoa tem, tá bom? Isso foi dado a ela. Até o próprio Deus respeita a liberdade de cada um, quanto mais nós também, tá bom? Então, irmãos, aqui, usar o amuleto então é errado, tá bom? Usar o amuleto
é uma forma e é uma espécie de uma idolatria, tá bom? É uma espécie de idolatria. Nós devemos ter fé ali no nosso Deus, no nosso Senhor, e não ali diretamente nesses amuletos, tá bom? Então apenas Ele tem poder, apenas o nosso Deus, Ele tem poder para abençoar, apenas o nosso Deus tem poder para proteger, como diz a Bíblia, por exemplo, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. O livro de Salmos diz sobre isso. O livro de Salmos, se não for, livro de Salmos, Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Livro de Salmos, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Então, Salmo 23, muito conhecidos por muitas pessoas. Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Fala a respeito da proteção de Deus, provisão de Deus, cuidado de Deus, enfim, Deus honrando aqueles que são dele. Enfim, querido, podemos encontrar na Bíblia toda o cuidado de Deus, enfim, nós não precisamos de coisas, de objetos para dizer que aquilo simplesmente nos protege ou aquilo simplesmente nos guarda, tá bom, querido? Então usar amuleto infelizmente ou felizmente é pecado. Deus ele não aceita esse tipo de coisa para aqueles que são seus seguidores, tá bom? Então nos tempos da Bíblia, vamos entrar aqui diretamente naquilo que diz a palavra do Senhor, que isso é o que para nós importa, porque eu não ficaria simplesmente em palavras, irmãos, porque palavras minhas, as pessoas que confiam em nós, elas confiam naquilo que é dito, naquilo que é ministrado, mas o bom é nós ficarmos ali com a palavra de Deus, que é aquilo que realmente faz efeito nas nossas vidas. O pastor ele simplesmente simplifica e nos auxilia no conhecimento, mas a palavra de Deus é a base para a nossa vida, é aquilo que nós podemos ter realmente como regra de fé. Você quer saber se alguma coisa é verdade ou não? Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus tudo aquilo que alguém um dia disser para você que é certo fazer, que pode fazer e que não pode fazer. Tá bom? Busque na Bíblia. Se a Bíblia disser que é certo, então faça. Mas sempre busque ali dentro do contexto, busque na história. Às vezes precisa ler o capítulo todo, às vezes a história toda, para entender realmente se isso faz sentido ou não. Tá bom? Mas sempre tudo que você fizer na sua vida, busque na Bíblia, busque na palavra de Deus. Deixe a Bíblia ser sua regra de fé, seu livro de instrução, tá bom? Seu livro de conselhos, principalmente quando se fala o livro de Provérbios, né? Provérbios ali é um livro, um livro ali cheio de conselhos do começo ao fim, conselhos diretos para a vida da pessoa, né? Às vezes a pessoa precisa ler em outras partes, precisa ler um trecho grande para entender o sentido, ou vamos dizer assim, a moral da história, né? Mas o livro de Provérbios é curtinho, ali um versículo ele já dá a lição daquilo que é e daquilo que não é. Leia Provérbios, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, tá bom? A Bíblia toda, claro, mas começa através de Provérbios, ali você vai buscar já algum sentido ali para a tua vida. Mas enfim, nos tempos bíblicos, nos tempos da Bíblia, muitos povos, eles acabavam utilizando ali amuletos, tá bom? E alguns rituais até mesmo. Deus, ele condenou a prática desses povos, mas também condenou ali o povo pela prática que eles utilizavam, porque eles estavam praticando ali uma espécie de uma feitiçaria. E feitiçaria, a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, lá no finalzinho, que os feiticeiros eles vão ficar de fora do reino dos céus. Os feiticeiros eram todos esses que praticavam feitiçaria assim mais explícita, mas todo aquele também que pratica o pecado de rebelião contra autoridades ali, no caso Saul praticou rebelião ali contra Deus e contra o profeta Samuel, enfim, é uma prática de feitiçaria, é uma espécie de feitiçaria. Os feiticeiros vão ficar do lado de fora. Então para nós não interessa nada nós ficarmos do lado de fora. Então para nós interessa, claro, nós podermos entrar no reino de Deus, nós podermos desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá bom, querido? Então tá. Então quando o povo de Israel ele começou a usar amuletos e começou a tomar isso para si, outros objetos também de idolatria, Deus ele prometeu ali um castigo para esse povo, sabe? O povo que fizer isso, então Deus prometeu que iria castigar o povo. Deus prometeu que iria liberar algo assim de ruim para o povo. Olha só, vou ler para você o que está escrito, aliás, em Isaías capítulo 2, no versículo de número 6. Está escrito assim: se você puder, tira a poeira aí da Bíblia, tá bom? Nessa quarentena, tira a poeira da Bíblia aí e abre em Isaías capítulo 2, versículo 6. Está escrito assim: Deus, tu abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, pois o país está cheio de médiuns da Filisteia e de adivinhos que vêm do Oriente. O teu povo segue costumes estrangeiros.
Então, o que o povo estava fazendo aqui, querido? O povo estava ali seguindo conselhos de médiuns, né? Você sabe que é um médium, né? O povo ali estava seguindo conselhos, querido, de feiticeiros. O povo estava seguindo conselhos de adivinho. Adivinho, sabe as pessoas que elas vão ler a sorte? Lê a sorte, lê minha mão, lê meu pé, lê minha testa, lê aqui, lê, sabe? E vai até mesmo em muitos... Não estou condenando, tá bom, querido? Eu não estou falando mal disso. Estou falando de uma prática ser certa ou não diante da Bíblia. Simplesmente isso. Às vezes vai numa mesa, seja ela branca, seja preta, seja amarela, seja azul, seja roxa, seja o que for. Mas às vezes a pessoa vai lá para conversar com alguém lá do passado, alguém que morreu, que na verdade não é alguém. Sabemos que são espíritos malignos que se manifestam em voz dessa pessoa, em aparência dessa pessoa, porque ele é capaz de fazer isso. Como diz a palavra de Deus, até é capaz de se transformar ou se transfigurar em anjo de luz para enganar. Então, querido, a Bíblia nos fala sobre tudo isso. Mas o povo lá estava seguindo os conselhos dos estrangeiros, das pessoas que vinham de fora, e deixando os conselhos, as práticas de Deus de lado. É justamente isso que Deus estava falando, tá bom? Então, mas no Novo Testamento, os cristãos, eles não utilizavam esse tipo de coisa, esse tipo de amuleto, tá bom? E Jesus nunca promoveu essa prática, e Jesus nunca incentivou e nunca publicou essa prática para mostrar que isso era certo, tá bom? Muito pelo contrário, Jesus sempre anunciava partes daquilo que diz, o Novo Testamento, ou aliás, o Antigo Testamento. Jesus falou muitas coisas sobre o Antigo Testamento, ali no Novo já. Então, usar amuleto, irmãos, é uma forma e uma prática de feitiçaria também, não deixa de ser, tá bom? Porque a pessoa, ela tenta ali manipular as forças espirituais para conseguir aquilo que quer. É simplesmente isso, né? Quando, por exemplo, só vou dar um exemplo aqui para você. Quando, olha só, eu deixar, por exemplo, eu perder alguém na minha família, por exemplo, só um exemplo bem pequeno para você. Eu perder alguém na minha família, por exemplo, eu perco alguém na minha família. Já aconteceu isso, tempo atrás. Em 5 anos, perdi 4 na minha família. Foi algo assim, muito forte na minha vida. Em 5 anos, perdi 4. E olha só, é como, por exemplo, eu sentisse um peso muito forte dentro de mim, uma carência muito grande, e eu fosse até lugares assim para falar com essas pessoas, porque eu estou com saudades delas. E as pessoas se manifestassem para mim e tal, e eu pudesse conversar com elas para matar as saudades e coisas desse tipo, coisas dessa natureza, né? Ou seja, estou manipulando ali as coisas espirituais. É só um exemplo, tá bom? Mas aqui, eles faziam isso também através, tem um copo aqui, através de objetos também. Então, através de objetos se faziam isso também, tá bom? Então, o objeto em si, ele não tem força, não tem poder para nada. Mas através de um objeto, Satanás ele pode entrar, ele pode infiltrar, e ele pode ali muitas vezes manipular a situação. Por exemplo, a chuva é bênção, a chuva vem de Deus, mas muitas vezes a tempestade pode ser que algo tenha entrado no meio dessa chuva e tenha ocasionado algumas coisas assim de não muito boas. Então nós temos o poder e a autoridade também para orar a respeito disso, tá bom, querido? Quando fecha o tempo e as coisas vêm muito fortes, nós podemos também entrar nessa questão no mundo espiritual. Jesus, o que ele fez lá no Mar da Galileia, quando a tempestade se levantou, os discípulos ficaram desesperados, acordaram Jesus, né? Jesus, o que ele fez? Ele repreendeu o vento, a tempestade ali, o mar, enfim, para que se acalmasse, né? Isso, eles tinham um propósito. Então, guarda isso no teu coração. Então, irmãos, mas nós não podemos então manipular as forças espirituais. Um amuleto não tem poder, né? Mas engana as pessoas. É como, por exemplo, a palavra do Senhor nos mostra isso bem claro. Em 1 Coríntios ali, capítulo 10, nos fala sobre isso. Quando fala a respeito da idolatria, né? Em Coríntios capítulo 10. Nos diz, irmãos, que o objeto em si, ele não tem poder nenhum. O objeto em si, o ídolo em si não tem poder nenhum. Porém, espíritos maus e espíritos malignos, eles se apossam daquilo e acabam enganando a pessoa, e alguma coisa de bom acontece na vida da pessoa e ela acaba acreditando naquilo. Então, o objeto em si não tem nada. Paulo diz, olha, não tem valor nenhum, ele não é nada. Porém, ele mesmo diz, olha, que quem cultua isso, cultua os demônios e não a Deus. Então, é preciso nós tomarmos um cuidado muito grande, porque é uma linha muito estreita. E muitas pessoas, infelizmente, não têm coragem de estar comentando isso que nós estamos comentando agora. Nós estamos falando da Bíblia e nós temos um respaldo para nós, e é a palavra de Deus, tá bom, querido? Vamos lá, então? Então, quem acredita nesse tipo de mentira,
do poder dos amuletos, que muitos dizem, esse aqui tem poder para guardar, tem poder para pendura uma ferradura aqui no peito, outro na porta, né? E para guardar, para livrar, outro põe a vassoura atrás da porta, outro põe... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quantas vezes na nossa infância, quando não conhecíamos a verdade de Deus, alguém via, se você disser que você tem mais de 30 anos, você já participou disso, tá bom? Nessa geração já não conhece mais essas coisas, mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você tem mais de 30 anos, você participou de algo assim. Sabe quando a pessoa ela vê o chinelo virado? Chinelo de dedo. Ai, não deixa o chinelo virado não, senão vai morrer alguém. Você participou disso? Não. Né? Se você tem mais de 30 anos, se você está falando que você não participou, então atira a primeira pedra, tá bom? Porque 90% das pessoas participaram disso. Não faz isso não, sabe? Não toma leite, você chupou manga, não toma leite não, senão você vai morrer. Irmãos, hoje a gente faz suco de manga com leite, sabe? Você comeu, não toma banho não, senão você vai explodir. Sabe, irmãos? Explodir, claro, você pular numa piscina, você encheu a pança, glutonaria, você acabou, irmãos. Não é legal, espera um tempinho aí, mas nem de chuveiro, nem uma aguinha na cabeça, nem... Irmãos, então quantas crendices não tínhamos ano passado? Quantas coisas as pessoas não acreditavam ano passado? Não faz isso não, porque senão... Sabe, quantas coisas trazíamos e trouxemos para o Evangelho. Quando chegamos na igreja, começamos a ler a Bíblia, foi um choque, não é isso? E muitas pessoas ainda vivem assim. Muitas pessoas ainda vivem nessas crendices ainda. No final do ano, a pessoa tem que vestir de branco para dar sorte o ano inteiro, sabe? A pessoa ela acorda de manhã, ela tem que pôr o pé direito no chão, porque senão não vai dar sorte aquele dia. Irmãos, tanto faz pé direito, pé esquerdo. Importante que nós tenhamos os nossos pés ali na rocha que é Cristo. A base para a nossa vida é essa, não o pé direito e o pé esquerdo são diferentes. Então muitas pessoas elas acreditam nisso e elas carregam isso para a sua vida toda. E você vê que quanta coisa que Deus não falou e Deus não aprova, mas o próprio homem faz, né, disso a sua própria crença. Então isso não é uma coisa assim que vem realmente diretamente de Deus, mas são coisas dos homens. E claro, nós respeitamos aquilo que cada um quer crer. Porém, nós sabemos que Deus não diz isso. Nós sabemos que Deus ele tem coisas novas para cada um de nós. Nós realmente queremos servir a Deus. Tenho certeza que Deus ele tem coisas maiores para cada um de nós do que nós acreditarmos coisas que não nos aproximam de Deus. Muito pelo contrário, nos afasta e traz um peso sobre as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá. Eu quero ler para você o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos, irmãos, vem depois dos evangelhos, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai encontrar aí o livro de Atos dos Apóstolos. Depois você vai encontrar também a carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 1, no versículo 25 da palavra do Senhor, o nosso Deus, está escrito assim: eles trocam, né, a verdade de Deus pela mentira e adoram e servem coisas que Deus criou, ao invés de adorarem e servirem o próprio Criador. O que Deus ele deve ser louvado para sempre. Amém. Então você percebe que há uma troca, né? É como, por exemplo, a pessoa que ela vai na igreja, né, e ela acaba, de certa forma, adorando mais, vamos dizer assim, mais a bênção do que o abençoador, né? Ela adora mais aquilo que ela pode conquistar, aquilo que Deus pode dar para ela fica focada muito nisso, do que o próprio Deus que fez todas as coisas, né? Do que o próprio Deus que está disposto realmente a estar do lado dela. E se o próprio Deus está do lado dela, automaticamente, que dessas outras coisas aí, elas vão ser consequência na vida do cristão. Então muitas pessoas acabam invertendo o valor sem saber realmente o que deve ser valorizado. Deus ele diz assim: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. E todas essas coisas, não demais, tá bom? Essas coisas, quando eu falo demais eu generalizo, tá bom? Todas essas coisas, quais coisas? Essas que Jesus tinha acabado de falar. Todas essas coisas aí que eu falei, vai suprir necessidade, ele vai cuidar de você, vai preparar o teu dia, enfim, as coisas que Jesus acabou de dizer, que nem os lírios dos campos se vestiram ali com tanta, nem Salomão, aliás, do seu esplendor se vestiu como os lírios dos campos, sendo que Deus cuida deles. Os pardais, passarinhos aí que são desprezados pelos homens, Deus nunca deixou faltar nada para eles. É disso que Deus está falando. Ou seja, Deus ele cuida de nós a partir do momento que nós estamos com Ele.
O Senhor cuida de nós a partir do momento que nós resolvemos confiar nele. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós confiarmos no Senhor, tá bom? Não ali diretamente, né, nessas coisas que na verdade não são de Deus. No caso, como estamos estudando hoje sobre os amuletos, tá bom? Então Deus, na verdade, Ele não se agrada dessas coisas. Algumas pessoas, às vezes, irmãos, alguns leitores da Bíblia até mesmo, comentam assim: pastor, mas eu vi escrito na Bíblia, lá que os lenços de Paulo, né, eles curavam. Poxa, o que você me diz sobre isso? Olha, o que eu posso dizer é aquilo que a Bíblia diz, né? Aquilo que a Bíblia diz eu posso dizer. Eu particularmente não tenho opinião própria. A minha opinião passa a ser a opinião de Deus. O que Deus disser, eu também digo. O que Deus pensar, eu também tenho que pensar. Então, você não tem opinião própria? Antes de eu me converter a Jesus, eu tinha minhas próprias opiniões, eu formulava elas e para mim aquilo era a verdade. A partir do momento que eu fui comprado pelo sangue de Jesus, aquele sangue derramado lá na cruz do Calvário, eu devo ter as mesmas opiniões que Deus tem. Eu devo pensar da forma que Deus pensa. Eu devo acreditar naquilo que Deus pede para que eu venha acreditar, tá bom? Então, as minhas opiniões, elas são formuladas dentro daquilo que está escrito na palavra de Deus. E se a Bíblia diz tal coisa, então eu vou acreditar naquilo que está escrito na palavra, tá bom? Então tá. Então, algumas pessoas, elas olham, elas leem a Bíblia e dizem assim: puxa, mas os lenços de Paulo, eles curavam. Mas e aí, pastor, como é que funciona tudo isso, né? Sim, algumas pessoas, assim como está escrito na Bíblia, né, levavam ali os lenços e os aventais também do apóstolo Paulo e usavam ali, colocavam em cima das pessoas que estavam doentes, que estavam enfermas, e realmente essas pessoas, elas eram curadas, realmente essas pessoas, elas eram libertas, como diz a palavra de Deus. Já vamos estar lendo, tá bom? Então a Bíblia diz que, de uma maneira muito clara, que Deus, ele realizava milagres através de Paulo, tá bom? E quando acontecia alguma coisa nesse sentido, a glória era dada diretamente ali a Deus, e não simplesmente aqueles objetos que curavam, tá bom? E não aqueles objetos que aparentemente faziam com que as coisas aconteciam. Eu vou ler para você, eu vou te ajudar. Eu vou ler para você o que está escrito em Atos capítulo 19, no verso 11, tá bom? Atos 19, 11. Você vai abrir sua Bíblia? Vou esperar meio minutinho aí. Atos capítulo 19, verso 11. Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai abrir aí, vai chegar em Atos dos Apóstolos, tá bom? Capítulo 19, versículo 11. Olha só, estou vendo um comentário aqui. A Maria Antônia está comentando assim: olha, eu fui falar disso do chinelo, né? Eu ia falar disso do chinelo, perdão. Ou seja, então, você vê que são pessoas assim, né? Cinza nos dedos, né? Maria Antônia falando, ó, cinza nos dedos. E tem muitas coisas aqui, se você quiser fazer algum comentário, você fica à vontade, tá bom? Glória a Deus. E tá com filtro. Tô com filtro aqui, ô Danilo. Eu coloquei algo aqui para ficar assim meio diferente, mudar um pouco a aparência aqui, mas é só no Facebook que eu posso fazer isso. Instagram e no YouTube aqui não tem jeito, vai precisar ser aquilo que é real mesmo, só para mudar um pouquinho a aparência, né? Não uso chapéu, mas também não uso óculos escuros. E eu tô de chapéu e óculos escuros dentro da igreja, nem sentido faz, né? Mas eu coloquei algo aqui mais para ficar diferente, o visual, né? Mas para mudar um pouco aqui. Para os irmãos, às vezes enjoam um pouco da aparência, né? Pastor Paulo de manhã, tarde e à noite. Então vamos mudar um pouquinho a aparência aqui, mais para parecer que é outro, mas é o mesmo. Você percebe que a palavra é a mesma. Então, irmãos, aqui, ó, Atos capítulo 19, versículo 11, tá bom? Se você quiser deixar seu comentário aí, você pode deixar de lado, eu já leio, tá bom? Atos capítulo 19, verso 11, está escrito assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E versículo 12, tanto e que as pessoas, elas pegavam ali os lenços, pegavam também os aventais que Paulo usava e os levavam e colocavam ali sobre os doentes, ou os doentes tocavam nele, e quando esses tocavam neles, eles ficavam curados. E de outras pessoas também saíam ali espíritos malignos, e outras pessoas eram libertas, e as coisas aconteciam, né, através dos aventais e também dos lenços de Paulo, tá bom, querido? Então, os lenços que Paulo utilizava, eles não tinham poder nenhum. Os lenços que Paulo utilizava não tinham poder para fazer nada. De repente você pode pensar assim: pastor, mas Paulo utilizava esses lenços, como é que que acontecia? Como é que não tinha poder nenhum? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Deixa eu só explicar uma coisa para você. Você vai entender o sentido e a essência daquilo que estava acontecendo. Por exemplo, nós não temos poder para nada. Seja pastor, seja quem for, não tem poder para nada. Deus nos delega poder, autoridade, sabedoria, enfim, os dons, o Espírito Santo, enfim, para quê?
para que nós venhamos a fazer algo para que o nome dele seja conhecido e glorificado. Mas de nós mesmos não temos poder para nada, nós somos nada, nem ninguém nada. Nós somos pó, barro, cinza, como o livro diz, o livro de Salmos. Somos como a erva, hoje bonitos, formosos, aí floridos, amanhã passa, murcha e ninguém se lembra mais, tá bom? Então, nós não somos ninguém nem nada. É como, por exemplo, a luz. A luz, Jesus falou, ó, quando ele estava no mundo, só para você ter ideia, ele dizia, eu sou a luz do mundo. E pronto, ele era a luz do mundo, a luz raiou entre as trevas e brilhou e a coisa aconteceu. Quando ele foi subir para a glória, ele disse assim, olha, antes disso ele disse, vocês são a luz do mundo, ou seja, ele transferiu essa luz para nós. Tudo bem, somos a luz. E agora nós vamos dizer assim, já que somos a luz do mundo, então nós vamos sair brilhando por aí, irmãos. Ninguém brilha sem Jesus, ou seja, é como, se imagina, vamos para filosofias dos homens aqui, para os estudos dos homens. Como que a lua, por exemplo, não tendo luz própria? Supostamente o brilho do sol reflete na lua e ela brilha, justamente isso. Nós vamos comparar da mesma forma, nós não temos luz própria, não conseguimos brilhar de nada, somos apagados, trevas. Então a luz do Senhor, ela brilha em nós, e através do Espírito Santo nós podemos refletir essa luz para outras pessoas, justamente isso. Mas nós não somos absolutamente nada, a nossa natureza é má, perversa, mas essa luz, ela vem brilhar em nós, nós somos limpos através daquilo que Deus nos dá, para que o nome dele seja glorificado. Esse é o propósito. Nós sempre falamos sobre o propósito, tá bom? Principalmente com a igreja. Então, justamente isso. Então, aqui os objetos, né, de Paulo não eram nada, não significavam nada. Porém, Paulo não iria conseguir chegar a todas as pessoas. Então, isso era utilizado mais para que esse trabalho viesse a acontecer, tá bom? Para que as pessoas fossem alcançadas. Então, era apenas um símbolo da ação de Deus, tá bom? Era simplesmente um símbolo para ajudar ali ele fazer esse trabalho, né? Algo simbólico simplesmente, mas isso não deveria ser ou não deveria receber crédito nenhum, de forma nenhuma, tá bom? Por exemplo, a sombra de Pedro curava. Você lembra disso? Você já leu sobre isso? Pastor, até a sombra de Pedro? Sim, até a sombra de Pedro. Vamos ler lá? Atos capítulo 5, verso 14. Atos capítulo 5, verso 14. Se você vai procurar, eu vou esperar você meio minutinho, tá bom? Para que você possa estar aqui nos acompanhando, tá bom? E tem mais coisa aqui, a Maria Antônia está comentando. Meu Deus, a Maria Antônia lembra de bastante coisa, hein? Meu Deus do céu. A Maria Antônia aqui está falando de sorvete de manga, né? Sim, muitos falavam sobre isso também, né? Tem bastante coisa aqui que o pessoal lembra, né? Você lembra de alguma coisa aí, tá bom? Que o pessoal usava aí como, até mesmo de superstição, né? Ou como amuleto. Escreve aí, tá bom? Para a gente poder estar até mesmo aprendendo, porque, puxa, eu tenho 48 anos, né? Então muita coisa eu vi, mas muita coisa também eu não vi, porque muita coisa chegou antes, né? E depois a gente veio para Sorocaba, aqui também é outra cultura, né? Do pessoal, já mudou muita coisa já. Do sítio para cá já mudou muita coisa já. Então tá bom. Atos capítulo 5, verso 14 está escrito assim: uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais aquele grupo de pessoas que criam. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas elas punham doentes nas ruas, e em camas, em esteiras, e faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. E as multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém trazendo seus doentes que eram dominados por espíritos maus, espíritos malignos, e todos eles eram curados. Ou seja, então nós entendemos aqui, vemos que a sombra de Pedro até mesmo curava, a sombra de Pedro libertava. Então, irmãos, eu não posso fazer, por exemplo, ali eu simular uma sombra de Pedro, né, já que se simula tanta coisa. Alguém está limpando a janela de tal lugar e aquilo pareceu que fosse um objeto de uma imagem, sei lá, representasse alguma coisa, e todo o povo do mundo inteiro passou a adorar aquilo. Irmãos, guarda algo no teu coração, tá bom? Isso aí não vem de Deus. Olha só, então eu não posso fazer algo ali, irmão, simular, por exemplo, a sombra de Pedro, ali em lugar disso, e usar como um amuleto, tá bom? Isso aqui é meu amuleto, eu acredito na sombra de Pedro, tá bom? Tá bom? E fazendo disso, pior ainda, se tornar uma doutrina bíblica, um ensinamento bíblico, porque isso não é bíblico, é algo totalmente contrário àquilo que a Bíblia diz, tá bom? E passar a acreditar mais nisso do que em Deus. Não, pastor, eu acredito em Deus, eu tenho meu amuleto e acredito em Deus. Então tá, então eu vou fazer um desafio com você. Se você acredita em Deus, então passe a servir somente a Deus. Então você não precisa dos seus amuletos.
Então deixa eu fazer um desafio para você. Se você acredita em Deus e que Deus ele é o Senhor, o Todo-Poderoso, então você pode deixar esse amuleto de lado e Deus ele vai cumprir sua palavra na sua vida, vai te abençoar, como diz Deuteronômio 28, e vai suprir as suas necessidades. Se você realmente acredita em Deus, então você não vai precisar de amuleto nenhum. Não, pastor, mas os amuletos eles fazem parte. Então a Bíblia diz para mim que eu não posso servir a dois senhores. Então, ou eu sirvo os amuletos ou a Deus. Pastor, mas se eu ficar com os dois, ó, Deus já saiu fora da história. Porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Isaías capítulo 42, no verso 8, fala sobre esse assunto. Tá bom, querido? Tudo bem aqui? Então tá. Primeiro, irmãos, porque deixa eu comentar uma coisa com você. Nós trabalhamos com todo tipo de pessoa, com todo grupo de pessoas. Respeitamos todas, claro. Assim como nós ouvimos histórias de amuleto, nós também falamos da palavra de Deus. E não interferimos nisso enfim, nós falamos a respeito do amor de Deus. Mas olha só. Quando você conhece, por exemplo, pessoas que creem em historinhas, que creem em ladainhas e que creem em amuletos, essas coisas assim, e creem em rituais, elas são capazes de dizer 10 histórias, irmãos, sobre amuletos e sobre milagres que aconteceram através desses amuletos. Mas elas não são capazes de contar uma história bíblica, irmãos, ali de uma forma clara para você. Não são capazes de falar ali algo que você pergunta sobre a palavra. Ou seja, então para que se dá mais crédito, irmãos? Claro que para o amuleto. Se nós realmente cremos na Bíblia, nós vamos participar da escola bíblica no lar, escolas bíblicas aqui na igreja, nós vamos ler a Bíblia, vamos ouvir pregações, vamos participar exatamente de coisas dessa forma, dessa natureza, que nos lembram Deus e que mostram o poder, a grandeza e a glória de Deus. Mas se nós cremos em amuletos e em tantas outras coisas, então nós vamos ler e vamos ouvir tudo aquilo que dão para nós, né? A Bíblia diz, olha só, a Bíblia nos diz, tá bom, irmãos? Não sou eu que estou falando sobre isso, tá bom? Não sou eu que estou... De repente alguém pensa assim, nosso pastor agora, o pastor falou tal coisa, né? O pastor falou tal coisa. A Bíblia diz assim, querido, para que a gente não venha, guarda isso no teu coração. É um versículo bíblico. A Bíblia diz para que a gente não venha a lançar coisas preciosas aos porcos, tá bom? Por que, irmãos, a pessoa fala disso? Pastor, mas... lançar coisas preciosas aos porcos. Deixa eu escrever algumas coisas aqui, queridos. Por que a Bíblia fala sobre isso, querido? O que a Bíblia quer dizer com isso, querido? A Bíblia nos fala sobre Mateus capítulo 7, verso 6. Estou procurando aqui a referência. Mateus capítulo 7, verso 6. Então, lançar coisas preciosas aos porcos. Os porcos, irmãos, ele não está falando aqui com animal, mas ele está falando aqui com pessoas, sabe, que se alimentam de qualquer coisa. Se põe uma coisa boa, a pessoa se alimenta, sabe? Mas se põe coisa ruim, a pessoa se alimenta também. Então, justamente porque o porco ele não discerne aquilo que ele come qualquer coisa. Vindo de Deus, pastor, tá bom. Não, falando de Deus tá bom. Ou melhor, falando de Deus tá bom. Não é falando de Deus tá bom. Nós precisamos analisar princípios, porque Deus não fere seus próprios princípios. Devemos analisar o texto e contexto. Deus não atropela as coisas, não inverte as coisas. Deus traz sentido para tudo que Ele fala, tá bom? E tudo tem que ter sentido na Bíblia. A Bíblia é engrenagem. Saiu fora a engrenagem, então Deus não está por ali, tá bom? Em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Então, irmãos, como eu ia dizendo, você pode deixar seu comentário aí, tá bom? A gente vai estar, na medida do possível, falando sobre aquilo que você vai comentar, tá bom? Deixa eu ver se alguém tem mais algum comentário aqui na nossa escola bíblica no lar. E tá. Deixa eu ver, não tem mais ninguém, né? Não tem mais ninguém. Só um comentário. Bom, daqui a pouco a Maria Antônia vai fazer um comentário aí. Ela escreveu só um comentário, daqui a pouco ela escreve o comentário. Então, irmãos, eu não posso fazer disso uma doutrina bíblica, claro que não. E nem aquele galinho de arruda na orelha, irmãos, na passagem de ano, nem aquelas, sabe, tem gente que se veste de branco, sabe, vestir de branco, toda passagem de ano tem que vestir de branco para dar sorte. Irmãos, esquece, né? A Bíblia diz que Deus, Ele mudou a nossa sorte. Se isso tem que ser mudado e se isso é mudado, querido, isso vem da parte de Deus, isso vem da parte do Senhor, não diretamente de nós, tá bom? Mas do Senhor para as nossas vidas. Tudo bem? Tudo certo? Então tá, então vamos continuar o assunto aqui. Conforme vai aparecer algum comentário aqui, a gente vai lendo e dividindo aí com os irmãos. Então, está escrito aqui em em Atos capítulo 19, versículo 13. Atos capítulo 19, versículo 13 está escrito assim. Olha só, eu vou ler para você. Aqui, irmãos, algumas pessoas tentaram fazer milagres usando ali o nome de Jesus e usando o nome de Paulo, ou seja, mas eles não viviam essa vida. Então eu vou chamar assim,
de uma espécie ai pastor, o nome de Jesus não é feitiço. Sim, não é, eu sei disso. Mas eles estavam usando ali como um amuleto, porque não era o Jesus que eles criam, porque eles não estavam vivendo a vida de Cristo. Então não é o Jesus que eles criam. E eles não eram seguidores de Paulo também. Então, de certa forma, eles usavam isso de amuleto simplesmente para ganhar crédito ou simplesmente para dizer que estavam fazendo no nome de Jesus. Então, eu vou usar isso como um amuleto também. Olha só mais o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13, está escrito assim: alguns dos judeus que andavam de um lugar a outro expulsando demônios ou expulsando espíritos maus, talvez assim diga a sua tradução, e quiseram tentar usar o nome do Senhor Jesus para expulsar espíritos maus. E pelo poder do nome de Jesus e que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Essa expressão que eles usavam, e essa expressão eles foram utilizar numa determinada casa. Os homens que faziam isso, eles eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, 7 filhos de judeus, e esse judeu era sacerdote, ou seja, então os filhos do sacerdote não conheciam, não tinham um relacionamento com Jesus, não conheciam realmente ali a essência de Deus, porque senão não fariam isso, e eram filhos de sacerdote. Então, biblicamente falando, no mundo espiritual, vamos chamar assim, filho de peixe não é peixinho, tá bom? Eu sou pastor, meu filho não é pastorzinho. Se ele futuramente sentir esse desejo no coração vindo da parte de Deus, amém. Mas não significa que ele é, tá bom? Ele vai escolher para si o que ele vai seguir diante de Deus, o ministério, chamado, enfim, é Deus e ele. Agora, aqui, querido, olha só, ele estava dizendo que a Bíblia nos diz que eles estavam fazendo isso, né? E eles eram filhos do sacerdote, do grande sacerdote, né? Seva, olha só. Então, ele não era qualquer pessoa. Mas, certa vez, um espírito mau disse a eles, nessa questão de expulsar demônio em nome de Paulo, em nome de Jesus. Olha só, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Como quem diz assim, eles não eram conhecidos no mundo espiritual, eram simplesmente pessoas que estavam do lado de fora, querendo manipular as coisas do mundo espiritual. Guarda isso para algum benefício, guarda isso no teu coração. Então os homens que estavam dominados por espíritos maus, atacou e bateu com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos, com suas roupas rasgadas. Algumas traduções diz nus ou despidos, dependendo da tradução que você vai pegar, que você vai utilizar aí, tá bom? E todos os que moravam em Éfeso, que lá foi onde aconteceu, os judeus, né, e não judeus também souberam desse assunto, porque esse assunto espalhou para todas as pessoas. Eles ficaram com muito medo, e o nome do Senhor Jesus, ele se tornou muito respeitado ainda mais. Então muitos dos que creram vinham que confessavam publicamente as coisas que tinham feito e que haviam acontecido também. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria, eles ajuntavam seus livros. Olha só, você percebe que uma coisa tem até ligação com a outra. E muitas pessoas daqueles que praticavam feitiçaria, juntaram ali seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Quando calculavam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata, ou seja, é algo muito precioso, algo muito valoroso, um valor muito grande, muito alto, né? E assim, de uma maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Ou seja, então você percebe que por não conhecerem a Jesus e nem os princípios de Deus e não valorizarem isso, é como, por exemplo, Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 21. Você conhece essa passagem? Diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas muitos dirão naquele dia, Senhor, no dia do Senhor, dia do juízo, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Olha só, esse grupo, expulsamos demônios em teu nome, faz, mas sem saber realmente de quem é, do que faz e como faz e por que faz, e sem ter vida com Deus, mas simplesmente faz porque está escrito, então eu vou fazer. Bom, vamos lá. Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome, enfim, tantas proezas, milagres, maravilhas. E o Senhor vai dizer abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, vocês não têm parte comigo, vocês vão para o outro lado, vocês vão do lado esquerdo. Irmãos, o desprezo do Senhor. Ou seja, então, não basta simplesmente fazer, mas nós precisamos ter essa amizade com Deus, essa liberdade com Deus, essa intimidade com o Senhor. Tá bom, querido? Então, guarda tudo isso aí no teu coração. Então, a Bíblia,
ela usa muitas coisas como símbolos e muitas pessoas acabam, de certa forma, confundindo justamente por isso, pelo fato de a Bíblia utilizar símbolos, tá bom, para falar conosco. Então, algumas pessoas acabam utilizando, achando que está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Então você percebe que as coisas ali meio fora do contexto, né? Maria Antônia está comentando aqui, né, que o conhecimento ele leva a tudo isso. Sim, a falta de conhecimento, aliás, leva a tudo isso. Sim, claro. A Bíblia diz lá no livro do profeta Oséias, claro, lá dentro de outro contexto, mas que o povo erra por falta de conhecimento. Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então Jesus ele fala sobre isso, ele insiste nisso. Ou seja, então a partir do momento que nós conhecemos, a Bíblia, acontece aquilo que está escrito sim em João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade vos libertará. E se nós guardarmos essa verdade dentro do nosso coração e passarmos a estar livres, acontece justamente isso que está escrito no versículo 36 do mesmo Evangelho de João capítulo 8. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, não vamos tomar esses amuletos para nós, essas práticas para nós, porque nós somos livres não por bezerro de ouro, não por homem simplesmente, nós somos livres por Deus, pela mão e pelo dedo do próprio Deus. E olha só que interessante, irmãos, olha só que interessante, deixa eu focar aqui em algo que Deus colocou no meu coração. O povo, bastou Moisés subir no monte, o povo ali, juntamente com Arão e com mais alguns, fizeram ali o bezerro de ouro e começaram a adorar, dizendo que esse bezerro foi Deus, foi o bezerro que tirou eles da escravidão, foi o bezerro que abriu o mar, enfim, começaram a dar crédito ali para aquele objeto, para aquele bezerro, né, para aquela coisa ali de ouro. Agora, olha só que interessante, o povo de Deus dizendo isso, o povo de Deus dizendo isso. Mas olha só, quando o povo, guarda isso no teu coração, quando o povo foi liberto, foi livre lá da escravidão de Faraó, num dos milagres, aliás, uma daquelas pragas que aconteceram, nessa libertação toda, no meio desse procedimento, o próprio Faraó disse isso: olha, isso é dedo de Deus. Ou seja, então você percebe que um ímpio está reconhecendo que dedo de Deus poderia fazer jogar todas aquelas pragas do Egito e tantas coisas assim, mortandade, piolho, rãs, enfim, e libertar o povo. Mas olha só que interessante, perdão, olha só que interessante, mas o próprio povo de Deus reconhecendo que um bezerro tirou eles da escravidão do Egito. Então você percebe que às vezes, irmãos, a necessidade ou até mesmo uma carência faz com que a pessoa ela comece a pensar do outro lado. Pastor, eu estava necessitado, estava indo na igreja, não estava dando muito certo, então eu fiz um objeto aqui, olha, e eu olho para esse objeto, eu foco os olhos nesse objeto, isso começa a me dar muita sorte, e olha, arrumei até um emprego, esse objeto, facilitou as coisas. Irmãos, joga isso fora, tá bom? Se for para nós andarmos com Deus, irmãos, que seja no deserto, mas que nós venhamos a estar com o Senhor, seja no vale, seja no monte, irmãos, que nós venhamos a andar em sinceridade, em retidão com o Senhor, e não com coisas assim que podem nos atrapalhar nessa comunhão, nesse momento com Deus, tá bom, querido? Então tá, daqui a pouco vamos estar falando, tá bom, sobre os irmãos que estão participando conosco, tá bom? Tem povo que come comida de porco, sim, irmã Maria, tem povo que come sim, tá bom? Infelizmente, né? Mas nós estamos aqui, né, para dar a comida de Deus, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, tá bom, querido? O melhor Deus tem para você, que é a palavra dele, que é o alimento sólido, assim como está escrito na Bíblia, nem só de pão virá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou isso lá no começo do Evangelho de Mateus, tá bom? Então, querido, receba o alimento de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. O povo era sustentado pelo maná, nós somos sustentados pela palavra, que é o maná que nós temos no nosso dia de hoje, a cada dia, tá bom? Então tá, olha só, então a Bíblia ela usa muitos símbolos para nos lembrar a respeito do poder de Deus. No deserto, por exemplo, os israelitas eles estavam morrendo, né, por picadas de cobras, e Deus mandou ali com que Moisés ele criasse ali uma estátua de bronze, ali uma cobra, uma serpente, não é isso? Então Deus ele mandou ali criar essa estátua e colocar numa haste, e todas as pessoas que fossem mordidos pelaquela cobra, pelas cobras que estavam saindo lá das areias do deserto, botavam cobras de lá de todo lado, na verdade, por causa da rebelião do povo, tá bom? Deixa eu trazer o contexto para você. Por causa da rebelião do povo contra Deus e contra Moisés. Então Moisés intercedeu ali pelo povo e o povo reconheceu, né? Claro que estava errado. Bom, eu vou ler para você, Números capítulo 21, verso 7, é mais prático eu ler para você.
E olha só, então o povo foi falar com Moisés e disse: Moisés, nós pecamos, falamos contra Deus e falamos contra você. Ou seja, então, irmão, deixa eu falar uma coisa no teu coração. Você que é cristão, você que não é cristão, que seja, eles falaram contra Deus, mas falaram também contra Moisés. Ou seja, então falar contra Deus é rebelião? Sim, claro que é rebelião. Mas também se levantar contra a autoridade espiritual, irmãos, também é rebelião, tá bom? É comparado ao pecado de feitiçaria. Isso não é bom, não agrada a Deus. E olha só, e eles disseram assim: pecamos, pois falamos, né, contra Deus e contra você. Ou seja, parece ser algo simples, né? Sair criticando autoridades espirituais por aí, parece ser coisa simples, mas olha só como é que Deus enxerga. E peça a Deus que tire essas cobras ou essas serpentes que estão no meio da gente. Moisés intercedeu ali, olha o Moisés intercessor, o ministério de Moisés. Moisés ali orou ao Senhor em favor do povo, ministério de intercessão, tá bom? Olha o poder da intercessão. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a pastora Vera está aqui, né? Seja culto aberto, seja online, agora online na live dela. Ela faz ali, continua fazendo, né, o seu momento no culto de oração e intercessão. Então há muito poder nisso, olha só, presta atenção. Então, faça uma cobra de metal, pregue num poste, ou seja, numa haste. E quem for mordido deverá olhar para ela, para essa cobra, para essa serpente, e assim ficará curado. Então Moisés fez ali uma cobra, fez uma serpente de bronze e pregou no poste ou no haste. E quando alguém era mordido pela cobra, pela serpente, olhava para aquele objeto de bronze e ficava curado, ficava sarado. Mas só quero deixar assim uma coisa assim bem clara, irmãos, que isso também representava e tipificava aquilo que aconteceu lá no Monte Calvário, no Monte da Caveira, lá no Gólgota, lá em cima. Jesus também foi levantado no madeiro, e toda pessoa que focar em Jesus, estiver olhando, como diz a Bíblia, para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, ele vai ser curado do mal, da enfermidade, do mal, do maligno, que representa ali a serpente, né? O grande dragão, a serpente, a antiga serpente. Cada pessoa que for mordida por esse pecado, for contaminada por esse pecado, vai olhar para essa serpente, para esse que foi levantado no madeiro, né, que é Jesus Cristo ali então, Novo Testamento, e ele vai ser curado de todo mal. O pecado vai sair e a pessoa vai ser liberta, tá bom? Ela não vai morrer, mas ela vai ter uma nova vida em Cristo Jesus, tá bom? Tem também essa tipificação, essa representação no mundo espiritual, tá bom? Mas, irmãos, nós conversamos um tempo atrás com alguém que tinha uma prática, né, que vivia nessa natureza. E essa pessoa comentou assim conosco: puxa, pastor, mas é que no Antigo Testamento, lembra Moisés, ele fez lá uma serpente de bronze, o povo adorava, e foi Deus que mandou. Sim, foi Deus que mandou. Só que a Bíblia, irmãos, ela não perde o sentido, tá bom? É o que eu digo sempre para muitas pessoas: na Bíblia você pode não saber onde está escrito, mas está escrito, tem resposta para todas as questões, tem resposta para todas as perguntas. É por isso que nós sempre incentivamos as pessoas aqui da igreja a lerem a Bíblia. Leiam a Bíblia, mas não leiam a Bíblia simplesmente como um jornal. Li 10 capítulos hoje, fiz a minha parte. Irmãos, para com isso. Você lê o Cruzeiro do Sul, o Diário de Sorocaba, que nem existe mais, o Estadão aí, o Jornal da UOL online, enfim, você lê qualquer coisa aí. Mas a Bíblia, nós precisamos ler e entender, tá bom? Nós falamos muito sobre o que está escrito em Mateus capítulo 13, sobre a parábola do semeador. Quando a pessoa ela recebe, a semente é lançada no coração dela e ela não entende, fica ali por fora, o maligno ele pode vir arrebatar. Então, não basta simplesmente ler a Bíblia, precisamos entender o sentido daquilo que nós estamos lendo, tá bom? Precisa fazer sentido para nós, precisamos entender, e é por isso que nós fazemos esse trabalho, esse período, esse espaço de manhã, tá bom? Poderia estar simplesmente agora descansando. Tá em férias a escola bíblica por causa dessa questão de pandemia, de coronavírus, enfim, não vou ficar aí, não está sem escola bíblica, está sem, fazer o quê? Não, nós fazemos questão de preparar o estudo bíblico. Tive um momento de reflexão entre 7 e 8 horas aí, e agora já estamos aqui com esse estudo para que você possa aprender da parte de Deus, tá bom? Estudo que vai ficar aí, está registrado no Instagram, estudo que está registrado no Facebook, estudo que está registrado no YouTube, tá bom? E mais ainda, irmãos, depois que terminar aqui, eu vou colocar esse estudo em texto na minha página, Pastor Paulo Farias, e na minha página, Igreja Batista Shalom. Então você vai ver todos esses versículos que eu coloquei aqui, que eu postei aqui nesse estudo, eu vou colocar lá para você acompanhar de perto, tá bom? E você vai analisar, você vai passar um dia abençoado aí, tá bom? Verificando aí aquilo que tem de Deus
para a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus, tá bom? Eu só tive um probleminha aqui no meu Instagram, deixa eu ver, né, se ainda vamos ter condição, possibilidade de estar transmitido. Se não tiver, nós continuaremos aqui simplesmente no Facebook, tá bom? Então, irmãos, lembrando que nós, que o vídeo é grande demais. Lembrando, irmãos, que nós, aqui nos nossos dias de hoje, nós estamos transmitindo, né, ao vivo, é limitado. Lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo, irmãos, esse trabalho, para quê? Para alcançar a vida. Olha, perdi o chapéu, voltei o chapéu. Olha, eu perco o chapéu, voltei o chapéu. Olha que legal. Então, irmãos, lembrando aqui que estamos transmitindo, sabe? Poderíamos simplesmente gravar e postar, mas muitas pessoas elas acabam não vendo postagens, tá bom? Então nós acabamos transmitindo também. Podemos simplesmente gravar e postar lá nos grupos, mas às vezes as pessoas não têm paciência, elas gostam de interagir e nós acabamos transmitindo justamente para nós estarmos interagindo, tá bom? E então vamos lá. Então eu comentei que essa pessoa, ela falou assim, não, mas Deus mandou fazer, tá bom? Essa questão, essa coisa dessa estátua. Mas deixa eu falar algo aqui com você. Deus mandou fazer, irmãos. Deus mandou fazer, porém, existe algo assim bem interessante nisso. Porque olha só, Deus mandou fazer. Mas olha que estranho Deus mandar fazer alguma coisa, né? E o próprio Deus, Ele mandar fazer alguma coisa e lá na frente Ele mandar destruir, né? Então, algumas coisas assim, elas são no mínimo estranhas, né? Deixa eu colocar aqui ao vivo de novo, mas no Instagram, mas deixa eu colocar de um outro canto. Então, irmãos, como é que Deus pode ter mandado fazer alguma coisa e Deus pode ter mandado destruir? Então, nós percebemos que tem coisas assim na nossa vida que nós precisamos entender o sentido. Então, se Deus mandou fazer, irmãos, eu estou sem minha produção está dormindo essas horas, minha produção está no terceiro sono. Então, eu tenho que fazer tudo aqui. Quando acontece algum imprevisto, eu falo, produção, olha isso aqui, então ele já vai me atender. Então, ó, nem água tem hoje, minha produção, nem água trouxe para mim hoje. Então, tá no terceiro sono, mano. Ficamos assistindo o Paixão de Cristo até de madrugada e ele apagou. Mas, enfim, olhando para cá, irmãos, então, Deus mandou fazer sim, mas olha só, lá na frente Deus mandou destruir, através da vida de alguém que Deus levantou, um moço que se apegou tanto a Deus, né, que diz a palavra do Senhor. Se você puder, se você tiver oportunidade, abra a Bíblia em 2 Reis, capítulo 18, verso 13. 2 Reis, capítulo 18, aliás, verso 3, né? Eu não estou enxergando 13 aqui. 2 Reis, pastor, onde fica 2 Reis? Fica depois de 1 Reis. Você acha a 1 Reis e logo você vai achar a 2 Reis, tá bom? No capítulo de número 18. 2 Reis, capítulo 18. Estou separando os versículos aqui. Tá bom? 2 Reis, capítulo 18, versículo 3. Você encontrou? Então tá, vamos lá. Se você não encontrou, vai ficar registrado aqui, tá bom? Facebook, YouTube, nós vamos compartilhar. Eu vou colocar isso tudo também. Mas está escrito assim, olha só. 2 Reis, capítulo 18, verso 13. Seguindo, aliás, o exemplo de seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. O que ele fez? Versículo 4. Destruiu os lugares pagãos de adoração, ou seja, está esquentando, né? Destruiu os lugares pagãos de adoração e quebrou as colunas do deus Baal, estátuas bronze, ali aquelas esculturas, né? Olha só, presta atenção, e derrubou o poste ídolo e também fez pedaços daquela cobra de bronze que Moisés fez e que era chamada Neustã. Até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra àquela deusa, ou seja, aquela estátua, aquela imagem, ou seja, então você percebe que o povo estava adorando aquela estátua e na verdade era simplesmente um objeto para aquele momento, um caso específico, um caso à parte. Então o povo fez daquilo uma espécie de uma doutrina para eles, uma espécie de uma adoração permanente. Deus não era a vontade de Deus. Então o que Deus colocou no coração de Ezequias? Para ele destruir isso, para ele jogar fora. Está separando de Deus, então joga fora. Então estava desviando o foco do povo, não é isso? Então Deus mandou que fosse destruída e estava fazendo em honra a ela. Alguém pode pensar assim, não, pastor, nós cultuamos um outro objeto ou um outro Deus, mas é simplesmente por cultuar. Não, é em honra, querido. A Bíblia diz que é em honra. A pessoa deixa de honrar a Deus
para honrar objetos feitos por mãos de homens, como nós lemos lá em Romanos, tá bom? No capítulo de número 1, nós lemos sobre isso no início do estudo, tá bom? Então vamos lá. Então, Ezequias ele confiou no Senhor, diz versículo 5 do capítulo 18 de 2 Reis. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá teve um rei, não teve um rei nunca como ele, que se apegou tanto assim a Deus, tá bom? E nem antes nem depois daquela época. O homem ele é muito próximo de Deus. Ele se aproximou de Deus de uma forma grandiosa e gloriosa. Então Ezequias ele ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a Deus. Nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Então Ezequias foi um homem ali, querido, que guardou, que valorizou aquilo que Deus havia dado para ele, tá bom? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, ou para nós mesmos, né, que nós estamos inclusos aí, estamos no meio dessa história. Nós temos guardado os mandamentos de Deus? Temos guardado a palavra de Deus? Temos guardado aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações? Temos guardado aquilo que a Bíblia pede para que nós venhamos a guardar? Amém, irmãos? Então, guarde essas palavras no seu coração, querido, e vamos valorizar aquilo que realmente tem valor. Vamos ter como precioso aquilo que realmente é precioso, que é para nós a palavra de Deus, tá bom? Então, dessa forma, ou de alguma forma, né, não vou dizer para você, querido, que é certo, tá bom? Mas muitas pessoas elas fazem o seguinte também e acabam, é Bíblia, mas a pessoa ela acaba tendo isso como uma espécie de um amuleto também. Mas olha só o que muitas pessoas elas fazem. Às vezes deixa a Bíblia aberta no versículo, por exemplo, na casa, no versículo que ela gosta. E no versículo que às vezes ela acha que aquele versículo, lendo, serve como proteção. E por exemplo, a proteção. Abre lá, por exemplo, estou dando exemplo, tá bom, irmãos? Salmo 23, o Salmo 91, que é o mais, que fica mais exposto lá. E ela abre, ela deixa lá, irmãos. E ela deixa lá na casa dela aberta, todas as pessoas que chegam ali veem, né, aquele versículo aberto lá. E ela acha, irmãos, que aquele versículo aberto lá, ela acha que aquele versículo ela pode livrar ela de mal. Você entendeu?